Você já deve ter percebido que o corpo não seca gordura exatamente aonde você quer. Ele segue uma ordem. E eu separei isso em 5 fases. Se você usa a estratégia errada na fase errada, você trava, fica estagnado e não evolui. Então, ninguém te explica da forma que eu vou te explicar agora nesse vídeo. Porque a maioria só fala de dieta, treino, déficit calórico, como se fosse igual, né, para todo mundo, mas na verdade o seu corpo, ele está em uma dessas 5 fases. E ele só vai responder mesmo de verdade quando você fizer o que deve ser feito nessa fase. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar qual é cada fase, como você se sente nela, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer e aonde você vai queimar gordura em cada fase. Então presta atenção no que você está sentindo agora, porque quando você entende a fase que você encontra e começa a fazer as coisas certas, você começa a ter resultado de verdade. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira fase. Eu chamei ela de inferno metabólico. Ela é a fase para quem está acima de 30% de gordura e ela dura em média de 3 a 6 semanas para você sair dela e conseguir evoluir, fazendo as coisas certas. Se não fizer, não vai sair da fase. Então agora vamos para como você se sente. Cansado, sem energia direito, insônia, ansiedade, o rosto fica inchado, a barriga fica alta, dura, então tudo contribui para você não emagrecer. E o que você precisa fazer para sair dessa fase? É tipo a reeducação alimentar. Começar a comer limpo todos os dias, estabelecer horários, começar a caminhar, se movimentar, focar um pouco mais em sono, na água, hidratação, começar a botar refeição livre em vez de comer livre todo dia. E aqui o foco não é nenhum radicalismo, e sim consistência. Começar a comer coisas boas, você já vai conseguir passar dessa fase. E o que você não pode de jeito nenhum fazer nessa fase? Primeiro, jejum extremo, detox ou qualquer coisa do tipo, low carb ou algum tipo de droga ou termogênico. Nessa fase não é recomendado, pois tem um risco muito grande de você começar a usar e depois engordar tudo de novo. Então, deve ser tudo feito com maestria. Segunda coisa, apertar a dieta rápido demais e com isso acabar desistindo e voltar para o mesmo lugar. O déficit calórico alto não funciona nessa fase também. E terceiro, achar que só porque está perdendo peso está emagrecendo. Porque no começo sai muita água, retenção, glicogênio, então você perde muito peso logo de cara. E não é gordura, você desincha apenas. E aí, conseguindo tudo isso, você vai para a segunda fase, o despertar, que é quando você começa a ver os sinais de evolução do corpo melhorando. O percentual de gordura é mais ou menos de 25 a 30% e o tempo médio para sair dela fazendo tudo certo é de 3 a 6 semanas. Como você se sente nessa fase? Você já tem algum tipo de fome, mas não é aquela fome emocional, que você já está fazendo uma dietinha ali, você já tem mais energia durante o dia e menos compulsão alimentar, já não é como antes. E aí você já começa a ter um resultado na academia, a gostar de treinar, a ver uma mudança do corporal. E aí o que muda no espelho? A cintura começa a desenhar, você vê alguma coisa no abdômen já, e a camiseta já você bota, ó, já sente mais soltinha aqui, e o rosto também começa a desinchar. E o que fazer para você sair dessa fase? Você já tem que começar a treinar bem, algumas vezes da semana, pelo menos 3 a 4 vezes, fazer alguma caminhada, algum cardio. Tem que fazer uma dietinha, tá comendo limpo assim, mais ou menos alguns horários, ter um déficit calórico razoável e com alguma consistência na semana, para ir evoluindo ao longo da semana e já com o sistema de recompensa melhorado, ou seja, você não está viciado em alívios rápidos, fast food, etc. Você já conseguiu passar dessa fase. E aí, o que não fazer nessa fase? A primeira coisa, botar o déficit calórico alto demais, porque muita gente acha que quer secar logo, então aperta a dieta de uma vez e acaba destruindo o corpo, né? Entrando no modo sobrevivência e parando de queimar gordura. Segunda coisa que não deve fazer é ficar trocando treino toda semana, achando que vai dar mais resultado, que precisa de um estímulo novo, sendo que você está apenas começando. E terceira coisa é não ficar aplicando estratégias demais, como ciclos de carboidratos, jejum intermitente agora, porque você está apenas começando, é uma fase que você precisa de consistência. Não é a fase ainda de você ficar aplicando estéticas avançadas, que isso pode fazer embolar o corpo e você acabar parando de queimar gordura, fazendo uma restrição alta demais por causa das estratégias e sabotando o processo, ficando estagnado. E aí vamos para a terceira fase, o Vale da Incerteza.
que incerteza, que você começa a duvidar se você realmente está fazendo tudo certo, se você está evoluindo ou não. O percentual de gordura é entre 20% e 25% e a média para sair dessa fase também é de 3 a 6 semanas. E aí como você se sente? Você começa a ter mais fome à noite, você começa a achar que seu peso está travando, estagnando. É aqui que seu psicológico é testado, para ver se você volta aos velhos padrões ou desiste mesmo de vez, ou continua focado. E aí o que muda no espelho, né? Você vê o abdômen secando aqui na parte de cima, só que a parte de baixo ainda tá aqui. Peitoral lateral começa a dar uma secada, os flancos começam a diminuir também e você tem meio que um visual estável. Dependendo de como você dorme, de como foi o dia, você acorda mais seco ou você fica bem retido. Então o seu peso oscila muito. Então você fica naquela zona de incerteza, que não sabe se está evoluindo ou não. E o que fazer para sair dessa fase? A dieta já tem que estar bem ajustada, ou seja, você tem que ter uma organização de dieta que te permita secar de verdade, um déficit calculado já para você e bem distribuído os carboidratos, proteínas e escolha de alimentos. O treino já tem que estar avançadinho, você já tem que ter uma noção boa ali de treino, já tem que estar colocando um peso maior. Cardio também já pode estar bem, pode ir fazendo 3 a 5 vezes por semana. E você tendo controle emocional, para não ter compulsão à noite, para segurar bem e comer um refeed estratégico. Então você fazendo consistência, botando ali na dietinha, treino aeróbico e confiando no processo, você vai sair dessa fase e vai evoluir. O que não fazer nessa fase? É nessa fase da incerteza que as pessoas fazem. Eles costumam apelar para termogênico, alguma droguinha para secar mais rápido. E aí começa a embolar tudo e sabotar o corpo. E aí começa a não responder tão bem quanto poderia, porque não existe atalhos, na verdade. Todos os atalhos te fazem voltar ao mesmo lugar. Então só existe um caminho, que é a mudança de hábitos e controle da dieta mesmo. Você emagrecer de forma saudável. Não existe outra opção, a não ser que use hormônios ou droguinhas. Só que esse caminho costuma dar errado. Segunda coisa, excesso de restrição. Fazer um déficit calórico muito alto e fazer o corpo entrar no modo de sobrevivência e também parar de queimar gordura. Terceira coisa, achar que está tendo resultado já e começar a comer mais na refeição livre, achando que pode tranquilamente e não vai dar problema na dieta. E quarta coisa, começar a se comparar com os outros, porque você está naquele estado de evolução que começa a melhorar e se comparar e acaba não perdendo de vista o que você quer, onde você está. Ao invés de comparar com o que você era ontem, você está usando outras pessoas para isso. E com isso vai desanimar. E aí, fazendo tudo certo, você vai para a fase 4. Eu chamo essa fase de refino estético, que é quando você começa a ajeitar todo o shape ali, que é entre 15% e 20% de gordura. Pode durar em média de 3 a 6 semanas também. E aí, passando da incerteza, como é que você se sente? Você se sente bem mais seco, você já se sente melhor, com um corpo legal. E você começa a ter medo de perder o que você conquistou. Você tem uma forma física boa, mas sua gordura localizada ainda está lá, ainda insiste ficar. Mas por estar começando a ficar bem, o seu ego começa a entrar em controle. E aí ele pode mexer um pouco na sua cabeça em relação a isso. E o que muda exatamente no espelho? Seus ombros, seus braços começam a aparecer mais, marcar. Você começa a saltar veias no antebraço. Seu abdômen aparece o tempo todo, principalmente de lado na luz ali. E você começa a chamar a atenção mesmo com roupa. Só que ainda tem gordura localizada ali. E é nessa fase que começa a ser muito bom as estratégias. Ciclo de carboidratos, jejum intermitente. Você mexer na dieta ali de forma que você consiga queimar mais gordura. E aí você já tendo alinhado de treino, descanso e dieta, você já pode como? Fazer um cardio com mais tempo, um treino com mais tempo, uma periodização. Aí nessa hora começa a ficar muito legal de fazer. E o que você não pode fazer nessa fase? Como é uma fase que você já está começando a ficar bem, vou fazer mais refeed, vou exagerar, né? Já estou evoluindo bem aqui e acabar errando um plano por causa disso. Por já estar um tempo de dieta, você acaba desanimando um pouco e parar de pesar os alimentos ou parar de controlar a dieta. Então você acaba perdendo a quantidade, a noção de quanto você está comendo e acaba deixando à mercê da sorte. Ter um cuidado muito grande com as calorias. Você não pode fazer cortes de calorias altos. Você tem que ir ciclando carboidrato e ajustando semanalmente a dieta caso necessário, para você continuar evoluindo. Porque agora os detalhes começam a ter mais peso. Então, se você fazendo erros, começam a pesar mais no planejamento e pode ser que você não evolua. Então, quando você alinha tudo isso, você começa a passar para a próxima fase, que é a fase 5, a zona de guerra metabólica, que é de 15 até 9, 10% de gordura. E essa fase não dura de 3 a 6 semanas.
ela vai durar muito mais, de 8 a 12 semanas. Que é uma fase muito mais difícil de trabalhar. Mas como é que você se sente nela? Seu corpo responde aos mínimos detalhes, então você se sente muito bem, você vê toda a definição, toda a musculatura do seu corpo, mas as gorduras localizadas ainda estão lá. Em pequena quantidade, mas estão. Mas você vê a densidade muscular, shape mais estético, então você sabe que está no caminho certo ali e que cada detalhe começa a importar. O que fazer para sair dessa estratégia, para chegar ali em 9%? Ciclo de carboidratos, jejum intermitente, todas as técnicas que aumentam a flexibilidade metabólica, aumentar a quantidade de cardio, regular o cardio junto com o descanso e a dieta, fazer um treino focado em sobrecarga progressiva para ganhar cada vez mais massa, mais metabolismo. Começar a se dedicar no sono para você dormir bem e produzir mais hormônio. Ou seja, começar a manipular ali o estresse, o sono, para estar tudo alinhado mesmo para você evoluir. E o que você não pode fazer nessa fase? Tentar secar a força, fazer um déficit calórico e achar que aquilo vai te fazer ficar seco. Porque agora, como você está com o potencial de gordura mais baixo, se você fizer errado, o que acontece? Você fica fraco, perde força, e aí, perdendo rendimento no treino, você sabota a queima de gordura. E aí você não consegue secar direito. Porque ou você fica fraco no treino e começa a gordura não começa a perder, ou você come bem e treina bem, só que não abaixa o peso. Então você fica nessa linha tênue, precisando de um cálculo mais minucioso para você chegar lá, uma estratégia mesmo validada. Se está gostando do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Segundo problema, você pode relaxar demais na dieta, no treino, porque você já sabe que está muito bem, já está recebendo muito elogio, todo mundo está falando, comentando. Você talvez não sinta a necessidade de evoluir mais. E isso pode pesar um pouco na hora de fazer dieta e treino. Terceira coisa que você não pode fazer, você não pode ignorar os sinais do seu corpo de estresse, sono ruim, tá fraco no treino, tá com pouca energia no dia. Tudo isso você tem que analisar para mexer no planejamento e ajustar de uma forma que você consiga ir melhorando. Porque se não fizer isso, vai ser difícil abaixar mais o percentual de gordura. E depois disso, galera, é só a fase bônus, que é fase atleta, que é como você tira todas as localizadas, detalhando cada ponto ali de dieta, treino, estratégia para você chegar em outro nível, outro patamar. Mas isso é uma fase máxima que muita gente não está disposta a fazer porque a maioria de vocês não é atleta. Então a maior parte de vocês vai chegar muito feliz de ter chegado até aqui, dessa fase já, porque você já vai estar muito bem de corpo. E você vai conseguir se manter com saúde, tranquilidade. Então, a partir disso, você vai ficar muito focado em dieta e treino. Então, você vai ter que se dedicar muito no nível que pode atrapalhar o resto da sua vida. Então, essa fase meio que é a última para todo mundo que não é atleta. Então, você percebe que cada fase tem um ponto ali que você tem que lapidar para você chegar lá. Então, muita gente começa a aplicar as técnicas avançadas muito cedo. Ou então, o cara acabou de começar a fazer dieta e já começa uma dieta super restrita. E isso não vai dar certo, galera. Porque o corpo não responde dessa maneira. Não existem atalhos, só existe um caminho. Todos os atalhos fazem você chegar perto, só que voltar onde você estava. E o caminho certo, o caminho que é mais saudável e mais tranquilo, ele te leva lá aos poucos, no caso, que é até meio rápido, se parar para pensar, só que você acaba caindo na ilusão dos atalhos. E por isso acaba não chegando. E se você quiser um planejamento pronto de dieta, tudo, treino, dieta fácil, treino fácil. Protocolo de emagrecimento, saber tudo que vai comer, tudo que tem que mudar semana a semana, por 3 meses, 4 meses completo, toda a fase de emagrecimento completo, link está na descrição, só dá uma olhada lá. Então, começa a tratar seu corpo com inteligência, respeite sua fase e vai aos poucos chegando lá, porque o aos poucos é o caminho mais rápido. Então, se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Até a próxima.